Nós vamos iniciar o nosso segundo seminário, a nossa segunda mesa sobre as reformas. Hoje, o objeto da nossa discussão é a reforma tributária, que não está tão avançada como a reforma da Previdência na Câmara, mas vem andando. É um tema que já é objeto de discussão, né, no Congresso há quase 10 anos. De modo geral, sabemos as dificuldades que esse tema tem colocado e me parece que é fundamental que se discuta, se aprofunde, se ouça todas as propostas e as sugestões para que se possa encontrar o caminho mais adequado aos interesses do país, mas, sobretudo, do contribuinte, do cidadão brasileiro. Nós convidamos para participar desta mesa duas personalidades que entendem e que são especialistas nesta matéria. O doutor Arno Hugo Augustin Filho, que é secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, e o deputado Benito Gama. Nós vamos passar a palavra ao doutor Arno para apresentar a sua posição, o seu ponto de vista. Eu agradeço ao deputado Benito Gama e ressalto a importância desse depoimento, doutor Arno, porque certamente de 1988, quando o percentual sobre o PIB era de 22% arrecadado, e hoje, como o deputado Benito Gama diz, que deve estar entre 38% e 40%, pelo menos uns 10% desse incremento nós tivemos como relator da matéria no Congresso, na Câmara dos Deputados, o deputado Benito Gama. Então, é uma esperança para o contribuinte brasileiro a autocrítica que o deputado faz aqui, porque certamente, pela história, pela tradição que tem, nas próximas ele não vai ser tão voraz como foi da governabilidade. em todas essas relatorias que ele exerceu. Eu pergunto ao doutor Arno se tem alguma consideração a fazer com relação às observações feitas pelo deputado Benito Gama. Não, na verdade... Agradeço a presença do doutor Arno, o brilho da exposição, os esclarecimentos que nos prestou, que certamente ajudará muito ao PMDB, seus deputados, a ter mais clareza das posições tomadas. Esse certamente não será o último debate, mas outros nós haveremos de ter. Agradeço a presença e a participação do deputado Benito Gama, que nos trouxe uma contribuição que não só autocrítica, pela voracidade que durante os anos que foi relator de vários projetos importantes, aumentando brutalmente a carga tributária desse país, e acho que foi um dado positivo, porque vai servir no futuro. E eu creio que também introduziu um componente novo, porque pela primeira vez eu tenho a possibilidade de participar de um debate sobre reforma tributária, que a questão do contribuinte entra. Pela primeira vez, realmente tem sido tratado de maneira muito técnica, como se fosse uma coisa lastreada, na verdade, acadêmica e científica, quando, na realidade, o grande ator desse processo inteiro, que é o contribuinte, ele nunca entra, ele nunca é defendido. O Estado, é o município, é a União, como disse o deputado Benito Gama, agora os três se uniram para assaltar o bolso do contribuinte. Então, eu creio que essa colocação, ela certamente será muito útil no futuro, porque não vai nos permitir sempre introduzir o contribuinte na reflexão e na decisão sobre a reforma tributária. Agradeço a presença das senhoras e dos senhores. Muito obrigado.
O deputado Fernando Gabeira, se me permite. Não tem a parte, não. Ele fez a pergunta, o senhor está inscrito, o senhor fala depois. Ele já terminou. Por uma questão de ordem, senhor presidente, quando o embaixador Samuel Pierre Guimarães for responder ao deputado Fernando Gabeira, que colocou a posição dele, certo, eu solicitaria que o embaixador colocasse a posição do governo brasileiro em relação ao sequestro. Especificamente, qual a posição oficial do governo e que iniciativas, pelo bem ou pelo mal, o governo brasileiro tomou em relação a esse caso. Bom, eu não dei a palavra para ele, ele veio... Passo a palavra como último orador inscrito, o nobre deputado Moreira Franco. Senhor presidente, eu gostaria de me associar aos demais colegas nos agradecimentos aos expositores e parabenizar o deputado Reginaldo Lopes pela função, atribuição e responsabilidade, sobretudo, que terá na relatoria deste projeto. Gostaria de me associar também às observações feitas pelo deputado Kassab. Eu creio que esse projeto tem a grande virtude de colocar para a sociedade brasileira a necessidade de nós olharmos para um segmento da nossa população que é o mais mal atendido pelos poderes públicos. Se nós compararmos os programas que existem para a atenção à criança, se nós compararmos os programas sociais, a rede de proteção social que existe no país para atender os idosos, com o que tem a nível federal, a nível estadual e a nível municipal para tratar dos jovens, nós vamos ver o crime que a sociedade brasileira comete. Nós podemos dizer que não temos nada. A nossa juventude, ela está absolutamente desassistida. Nós temos recursos para as escolas de primeiro grau. E nós estamos vendo as escolas de segundo grau serem destruídas, física e curricularmente. Porque não há jovem que tolere ficar numa sala de aula com a organização escolar que as escolas de segundo grau têm hoje. Não há ninguém que consiga trabalhar nas condições físicas que as escolas de segundo grau têm hoje no nosso país. E isto numa conjuntura extremamente preocupante, porque nunca na sociedade brasileira nós tivemos a quantidade de jovens que temos hoje. As projeções futuras indicam que nós não teremos tão cedo a quantidade de jovens que nós temos hoje. E é exatamente nesse momento que não tem nada. Então, esse projeto, ele, em primeiro lugar, nos permite colocar na agenda a necessidade de nós definirmos políticas públicas, uma rede de proteção, de atendimento para o jovem. E acredito que a perspectiva deve ser muito mais na ótica do jovem do que na ótica do emprego. Nós não devemos olhar esse programa do ponto de vista do empresário, para abrir a possibilidade de emprego nas empresas. Mas eu acredito que a perspectiva correta é de olhar esse programa na ótica do jovem. Nós temos que entender o que está passando na juventude brasileira hoje, e, a partir da realidade que ela vive, nós encontrarmos mecanismos de absorvê-los, sob pena de nós termos um programa burocrático, ineficiente e uma grande frustração. Então, nesse sentido, com essa visão, e a visão de quem vive, mora no estado do Rio de Janeiro, que é um estado urbano, e constata que as ruas, elas estão hoje tomadas pelos jovens. Nós não temos, nos pontos de esquina, de sinal, nos lugares mais movimentados das grandes cidades brasileiras, nós não temos um percentual de pessoas de meia idade ou de uma idade mais avançada que seja sequer comparável com o número de jovens que nós temos. São jovens com filho,
são crianças que, com talento para desenvolver uma série de atividades. Agora, no Rio de Janeiro, tem várias crianças que jogam com bolas, e uma criança que consegue o nível de habilitação para fazer aquilo, é porque tem condições, se tivesse uma boa escola, de aprender coisas muito mais úteis a ela do que ficar fazendo um jogo com as 3 ou 4 bolas, como todos nós temos a oportunidade de ver. Por isso, elas são excluídas. Elas são excluídas não é só por uma questão social. Elas são excluídas porque a sociedade brasileira não tem nada, absolutamente nada, que possa, hoje, criar sistemas de inclusão. Não tem um emprego, mas não é só o emprego, não tem um emprego, não tem assistência, não tem locais, não tem formação, não tem estímulo, não tem nada. Elas estão entregues a Deus, porque os homens, através das leis, nos diversos níveis do parlamento brasileiro, eles não cuidam dessa população imensa. Então, nesse sentido, eu gostaria de perguntar ao doutor Lorival Dantas duas coisas. A primeira delas, qual é a distinção que ele usa do ponto de vista conceitual entre jovens desocupados e jovens inativos? Qual a diferença entre o que está numa situação de desocupado e o que está na situação de inatividade? E, se possível, se conceitualmente essa diferença ela seja substantiva, que tipo de tratamento se deve dar a um ou a outro e a outro, já que eles estão em ambientes distintos? E a segunda pergunta é com relação a um levantamento que ele faz na exposição sobre os diversos critérios que estão inseridos nesse projeto. E ele conclui esse levantamento com uma indagação: se vale a pena, com todos esses critérios, se esse projeto vale a pena. E, como ele próprio diz aqui, essa é uma pergunta que nós estamos fazendo, todos nós estamos fazendo. É uma constatação que o senhor faz aqui. Então, eu pergunto especificamente ao senhor: vale a pena esse programa com todos esses critérios? E, se não, que critérios devem ser excluídos e quais critérios devem ser colocados para que esse projeto possa efetivamente valer a pena? Com a palavra, o senhor Lorival Novaes Dantas, para os esclarecimentos ao deputado Moreira Franco. Caro deputado Moreira Franco, eu concordo plenamente com todas as suas colocações com relação, hoje, principalmente ao jovem desocupado. Com relação a esses números que eu dei no início, dizendo que 3.400.000 jovens estão desocupados e 4.200.000 jovens são inativos, é que jovens desocupados, no meu conhecimento, é aquele que ainda procura emprego. Os inativos é aqueles que já abandonaram a preocupação de procurar o emprego e pararam. E nós sabemos perfeitamente que a violência é fruto desses jovens que às vezes saem para procurar o seu emprego diariamente por até imposição da própria família, principalmente da mãe, do pai, que obriga que aquele jovem, que aquele rapaz saia para a rua para procurar um emprego. Ele não acha o emprego, ele para num quiosque, num boteco, ele toma uma pinga, ele tem acesso ao tóxico, ele rouba um bujão de gás, depois uma bicicleta, depois está roubando um carro, está matando, está assaltando. É a origem de tudo isso. Então é lamentável que isso aconteça. Mas esses são os números que nós levantamos e que tem esses números dando esse diferenciamento. Aqueles que procuram um emprego e aqueles que já abandonaram não procuram mais um emprego. Pode-se dizer que nós temos a soma dos dois, 7.600.000. São 7.600.000 jovens que estão largados, vamos dizer assim, nas ruas do Brasil. É isso? Perfeitamente, exatamente. Com relação à solução, com relação aos jovens, os critérios que a lei traz para que a empresa contrate esse jovem
que nós colocamos aqui, discriminando todas elas, é que no final disso, com uma condição que a empresa tem hoje, uma recessão que nós estamos nela hoje, se vale a pena realmente buscar essa lei na empresa, ou se não, que não busque, não se ingesse na lei para dar origem ao jovem e pega um trabalhador já desempregado. Então, eu acho que e nessa colocação, quando eu enumerei esses vários itens que a empresa tem que se adequar para ter acesso a esse incentivo, se vale a pena todos esses caminhos, se nós teríamos que na própria lei, e aí é essa a pergunta, de facilitar mais, adequar mais para que esse jovem tenha um emprego. E eu acho, deputado, que para a empresa, principalmente olhando o lado empresarial, ela não precisa de incentivo para empregar. O jovem hoje, ele é, sem dúvida nenhuma, com a escolaridade, ele é um profissional melhor do que, às vezes, o profissional antigo. O meu segmento é a indústria gráfica. E eu sempre falo isso, que com os salários que nós pagamos hoje, com o nível de desemprego hoje, na nossa empresa nós podemos ter todos os jovens de curso superior. E, no entanto, nós temos pessoas já de certa idade, com 20, 30, 40 anos de experiência, mas que ainda não têm escolaridade para buscar as novas tecnologias. São aqueles que não estão preocupados, pararam no tempo, não vão procurar estudar, ver o que está surgindo. No horário que ele tem livre, ele não pega um livro, não vai estudar, não vai procurar, não vai trabalhar com informática. Então, esses estão praticamente, eu acho, numa situação pior do que os jovens. Porque o jovem, que ele tem uma escolaridade, com certeza, quando a economia tiver um certo aquecimento, ele com certeza terá seu emprego. Talvez com facilidade do que um trabalhador já de idade. Senhor presidente, sem querer dialogar, posso eu, por favor, fazer mais uma pergunta? O professor Lorival, doutor Lorival Dantas, ele nos levanta uma questão que me parece extremamente relevante. Quer dizer, ele questiona um ponto básico nesse projeto, qual seja o de se, nas circunstâncias que nós estamos hoje, se vale a pena mobilizar a base empresarial brasileira, base produtiva brasileira, para ela ser o instrumento de inclusão desses jovens. Se ele pergunta isso, é porque certamente ele tem dúvidas quanto a esse ponto. Senão, ele não estaria levantando essa pergunta. E se essa dúvida for uma dúvida procedente, nós podemos estar num caminho equivocado. Quer dizer, nós termos mais uma lei que vai tratar sobre um segmento que não tem condições de atender às determinações que esta lei faz. Então, o que eu gostaria de perguntar é se, de fato, ele tem esse entendimento, ou seja, que as empresas brasileiras, nas circunstâncias, elas não são os instrumentos mais adequados. Talvez, se sim, podemos ter que trabalhar aqui no sentido de encontrar outros mecanismos que permitam criar um ambiente de formação e de emprego adequado aos jovens. E se ele tem uma opinião sobre que alternativa, nas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, é aquela mais adequada para que se possa efetivamente atender aos jovens nesse objetivo. O senhor passa a palavra ao senhor Lorival Novaes Dantas para os seus esclarecimentos finais. Deputado, nós temos aqui 11 pontos que a empresa tem que obedecer para ter essa contratação. A minha colocação, ela se refere em cima de que, se a empresa não tem hoje um aquecimento, se continuar na estagnação da nossa economia, como nós estamos vivendo hoje, com certeza essa lei, que é um incentivo para que a empresa busque esses jovens, ela realmente não vai funcionar. Porque o que nós estamos vendo hoje é um país todo parado. A nossa economia está estagnada. Se não tiver isso, agora, tudo indica que com essas reformas da Previdência, reforma tributária, a economia tende a crescer. E vai ser justamente na época que essa lei estará em vigor e, consequentemente, essas empresas poderão buscar. Então, eu quero dizer e deixar muito claro o seguinte: acho que a lei pode pegar se a economia crescer e pode não pegar se nós continuarmos do jeito que nós estamos, ou até piorar a nossa economia que está hoje.
Ô, Jackson, deputado Jackson, posso entrar aí na sua... Claro, eu quero entender melhor, porque... Como que o jovem é informado disso? Porque o grande problema é saber que tem isso. E, no nosso caso, não só saber, mas ter algum tipo de orientação para que ele possa formular o projeto, porque no nível de formação que nós temos, certamente ele pode saber, mas não sabe nem fazer um currículo vitae, quanto mais um projeto. Nas secretarias de trabalho de cada estado, ele tem acesso. E cada estado tem que divulgar essas linhas de crédito que estão à disposição deles. Então vamos de todos e passo a palavra ao deputado Moreira Franco, presidente da Fundação Ulisses Guimarães. Eu gostaria, ao cumprimentar os deputados, os senadores e os membros deste seminário, aos ilustres membros da mesa, eu gostaria de me associar em nome da Fundação Ulisses Guimarães aos agradecimentos que o deputado Michel Temer fez aos ilustres participantes desta mesa. A Fundação, convidada pelo partido para organizar esse seminário e fazendo em comum acordo não só com o deputado Michel Temer, mas também com um militante nosso, o doutor Humberto Mota, e vários membros da Fundação, nós escolhemos essas personalidades muito pelo papel que elas desempenham no sistema produtivo brasileiro. Todos aqui têm uma função, têm um papel muito claro. São atores fundamentais para que nós possamos atingir o objetivo de produzir para crescer. A Fundação Ulisses é um instrumento de debate, de reflexão que o partido tem para resolver questões desta natureza. E eu quero, senhor presidente, que já colocou o objetivo político do seminário, que é a produção de um documento, eu gostaria de cumprir um papel que a Fundação tem, de dizer aos senhores participantes da mesa e aos participantes do seminário que nós, e particularmente eu, estamos tomados de uma profunda inquietação, eu diria, no meu caso pessoal, de uma profunda perplexidade diante do quadro que nós estamos vivendo do ponto de vista teórico. E eu quero compartilhar com os senhores esta perplexidade, na expectativa de que possam me responder a pergunta, e creio que eu não sou ambicioso e com isso eu quero que todos nós tenhamos essa pergunta respondida, já que essa perplexidade, pelo que tenho lido nos jornais, ela hoje é da comunidade acadêmica brasileira por inteira. Eu me sinto muito confiante de ter essa questão resolvida, porque estou aqui ao lado de um ex-professor meu, que continua meu professor, que é o professor Carlos Lessa. Nós, no Brasil, e creio que há unanimidade, todos nós acreditamos que precisamos produzir para crescer, para gerar emprego, para distribuir renda, para diminuir a desigualdade. Essa é uma crença que temos há mais de 50 anos. Só que durante 50 anos, nos últimos 50 anos, o debate econômico brasileiro ele sempre teve de maneira muito clara duas correntes de pensamento. Duas correntes que tinham uma formulação de política econômica, tinham ferramentas administrativas e institucionais para aplicação de suas propostas de política econômica, manifestavam essas divergências teóricas não só na universidade, mas na rua do debate eleitoral. Para a felicidade da nossa experiência e da vida democrática brasileira, ambas as correntes ocuparam o governo em diferentes momentos. E aí, expressão maior de uma delas, o professor Celso Furtado, e de outra, o professor Otávio Gouveia de Bulhões, Eugênio Goudin e Roberto Campos, por exemplo. O saldo desses 50 anos, lamentavelmente, não é positivo. O resultado que o IBGE nos mostra agora
nos últimos tempos, nos põe diante de uma chaga que nos envergonha, que é a extensão e a profundidade da desigualdade social no país. Nós estamos hoje, por exemplo, com 2,3 milhões de domicílios, favelas, palafitas, mocambos. Nós temos 16 mil favelas nas grandes cidades, médias e grandes cidades. 23% das prefeituras médias e grandes declararam que tem favelas, palafitas, mocambos, mas para mostrar o descaso e o quase hábito que a sociedade brasileira vem tendo na convivência com esse quadro social, particularmente as autoridades políticas, somente 13% das prefeituras têm essas residências cadastradas. Neste período de 50 anos de saldo negativo, nós tivemos crescimento milagroso, nós tivemos recessão prolongada, nós tivemos inflação, nós tivemos deflação, tivemos moeda com valor, sem valor, não tivemos moeda, nós tivemos ditadura, democracia, inúmeros planos de estabilidade, tivemos vários governos de diferentes tendências. Só uma coisa permaneceu durante 50 anos no mesmo patamar, na estabilidade inquestionável e acachapante do mesmo patamar, que tem sido a distribuição de renda no país. Essa não mudou nada, nem com ditadura, nem pela força das armas, nem pela força dos votos. Nos últimos 8 anos, e aí eu estou concluindo a minha pergunta, que quero deixar à mesa, o governo brasileiro, inclusive com o apoio do PMDB, adotou uma política econômica. Percorreu um caminho, com uma estratégia, com um quadro conceitual, com objetivos macroeconômicos e microeconômicos definidos. Essa política foi profunda e duramente combatida durante 8 anos. Não só aqui nesta casa, na rua, mas sobretudo nas universidades. Na expectativa tínhamos nós que, como no passado, estivéssemos tendo nessa crítica uma produção acadêmica suficientemente rica que produzisse uma alternativa a essa política tão combatida e tão criticada. As eleições se deram e o povo brasileiro disse que era contra ela. Votou de maneira acachapante, massacradora, contrária àqueles que defendiam a política passada, seus instrumentos, seu quadro institucional e suas ferramentas. Mas, para surpresa de todos nós e perplexidade minha, aqueles que combatiam a política e que tinham a responsabilidade de nos dar uma outra alternativa estão praticando a mesma política. Com as mesmas ferramentas, com os mesmos objetivos. Eu quero dizer que, evidentemente, a questão que eu coloco para os senhores, ela tem um fundamento político, partidário, parlamentar e eleitoral. Mas eu não estou, basicamente, sobretudo, me fundando nele. Eu quero deixar aqui uma questão, uma inquietação de natureza teórica. A pergunta, já que todos nós concordamos que nós temos que produzir para crescer, temos que produzir para crescer, para gerar emprego, para distribuir renda, para diminuir a desigualdade. Se nós acreditamos nisso, a pergunta que fica é: será que nós temos hoje, no mundo, e particularmente no Brasil, uma única orientação de política econômica para alcançar esse objetivo? A experiência me leva a acreditar nisso. A universidade está também inquieta e perplexa diante da absoluta capacidade que esses princípios, que esses fundamentos teóricos, mas que definem caminhos de política econômica, têm e se consolida como exclusivo.
Pelo menos nessa experiência de um ano, uma coisa nós já temos. A vontade política não resolve o problema. Então, senhores membros da mesa, nós sabemos que o futuro não se realiza com a promessa do futuro. Nós sabemos que o futuro se realiza na construção do presente. Daí a pergunta que eu quero deixar a cada um dos senhores. Qual o caminho que o país precisa passar para produzir e crescer, para distribuir renda e diminuir desigualdade? Será que é esse o único que nós temos ou temos um outro? Muito obrigado. Muito bem, com esta oportuníssima provocação teórica, oportuna provocação teórica do deputado Moreira Franco, eu quero passar a palavra ao doutor Henrique Meirelles para a sua fala, a quem eu concedo um prazo de 20 minutos, com a flexibilidade que a sua autoridade utilizará. Tem a palavra, Sua Excelência. A palavra, dando seguimento ao deputado Moreira Franco. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhores convidados. Senhor presidente, a Câmara dos Deputados, ela tem duas comissões distintas. A Comissão de Segurança e de Combate ao Crime Organizado e ao Narcotráfico, que cuida das polícias civis, das polícias militares, basicamente da política de segurança pública. Quando a Câmara adotou esse caminho, distinguindo da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que cuida dos assuntos referentes às três armas, ela adotou esse caminho respeitando a Constituição, que separa o que é do âmbito civil, responsabilidade no campo civil, instituições que trabalham no campo civil, de instituições, atribuições e responsabilidades do campo militar. A Constituição diz isso. O programa que o deputado Josias Quintal trouxe aqui, do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente da República, do qual participou, vejo eu aqui, o ministro da Justiça, ele, quando propõe no item 4 as mudanças constitucionais, 8, ele cuida de mudanças constitucionais referentes à segurança pública, todas elas na área civil. Cuida da Polícia Militar no campo civil, e, aliás, querendo até torná-la mais civil do que ela é. Cuida da Polícia Civil, cuida de uma série de iniciativas que fortalecem a natureza e o caráter civil da instituição. O meu estado, o Estado do Rio de Janeiro, ele, com alguma frequência, existe um apelo de participação das Forças Armadas no combate ao crime organizado, à criminalidade e à violência decorrente da ação dos narcotraficantes para poder exercer plenamente suas atividades. Esses apelos têm tido uma cobertura da imprensa. Não é de agora, isso já vem de algum tempo. Mas jamais, nesses 10 anos, porque a primeira presença das Forças Armadas, ela se justificou, foi na ECO 92, porque tinham chefes de Estado, mas, a partir daí, as pessoas passaram a ver nas Forças Armadas circulando na rua e, diante do agravamento da situação, viram que poderia ser uma alternativa de segurança. E esse apelo, repito, vem sendo feito. Mas jamais nenhum ministro da Justiça
que é a maior autoridade do governo federal nesta área, admitiu publicamente a participação das Forças Armadas em área exclusivamente civil, de natureza civil. Pela primeira vez, o atual ministro da Justiça colocou-se com disposição intelectual, política e administrativa para debater o assunto. E eu acho isso muito grave. E eu fiquei aqui como membro da Comissão de Relações Exteriores para dizer da minha apreensão pela gravidade que este assunto traz às instituições brasileiras. Nós já tivemos uma experiência de chamamento das Forças Armadas para exercer atribuições civis. As vivandeiras do passado denunciavam a intranquilidade no campo político. As vivandeiras atuais denunciam a insegurança no campo da segurança pública. E eu acho muito grave, contrariando o próprio programa do candidato e, consequentemente, do governo, o ministro da Justiça admitir a possibilidade da participação das Forças Armadas, banalizando as instituições, que já vêm sendo banalizadas. Foram banalizadas quando o sistema penitenciário brasileiro mostrou a sua fragilidade diante da necessidade de acolher o Fernandinho Beiramar. Foram banalizadas quando o ministro da Justiça diz que as Forças Armadas não é prêt-à-porter, loja de venda de objetos não de grandes costureiros, mas de roupas comuns. Foram banalizadas pela própria situação das polícias nos diversos estados. São permanentemente banalizadas pela situação da Polícia Federal. E agora, a maneira pela qual é tratado um estabelecimento militar. Esse tratamento, a leitura que eu faço, é decorrente da fragilidade das Forças Armadas, do ponto de vista orçamentário, de recursos, de dinheiro, de comida, de uniforme, de meios para exercer as suas atribuições. São 3 policiais, 3 soldados, guardando um quartel com essas munições todas, que não comem muitas vezes, que tem que comer em casa, que não tem uniforme, não tem munição, não tem arma, não tem autoestima, não tem absolutamente nada. Então, eu me pergunto o que querem fazer. O que é que se quer fazer das instituições brasileiras que cuidam da segurança pública e o significado dessa brincadeira, dessa banalizável e banalizada, de ficar alimentando a presença das Forças Armadas em ações e atividades exclusivamente civis. Senhor Dr. Luiz Fernando Correia, eu conheço o deputado Josias Quintal há muitos anos e sei que ele é uma pessoa extremamente criteriosa na avaliação e no julgamento de outras pessoas. E eu, evidentemente, compartilho da avaliação que fez com relação à sua atividade profissional. Mas eu vendo o senhor falar, com a maior pureza, não é nenhum sentimento oposicionista, porque eu creio que não se pode partidarizar essa questão, porque ela é muito grave. Eu vejo o senhor falar sobre a experiência, sobre a metodologia, sobre o Sistema Único de Segurança, e eu acho que esse está em outro país, não é o secretário nacional de Segurança Pública do Brasil. Porque todos nós sabemos, e aqui temos várias pessoas que têm experiência na administração pública, é preciso 2 coisas fundamentais. Primeiro, foco. Foco. E eu não vejo foco na ação do governo federal com relação à segurança pública. Segundo, é ter a instituição que cuida, que dá foco à política pública, funcionando. E eu vejo ao contrário.
é um desmerecimento permanente da Polícia Federal e do policial federal. Quando se fala de fronteiras, que não é a entrada de armamento, de soldados de outro país, mas sim armas, contrabando, que é uma coisa civil, não se fala em dotar a Polícia Federal de recursos, de meios, para que ela possa exercer a sua atribuição constitucional. Se fala de mobilizar as Forças Armadas. Quando se fala da entrada e saída de drogas, não se fala da Polícia Federal, que é uma atribuição constitucional, se fala das Forças Armadas. E, quando eu digo se fala, é o governo federal, porque agora é o governo federal que está alimentando essa conversa. Então, eu vejo que esse tratamento que é dado à greve dos policiais federais é um tratamento que é muito voluntarioso e voluntarista, incapacitado, rasgando o programa, incapacitado de cumprir suas atribuições administrativas com a Polícia Federal. É mais fácil deixar a polícia, desmoralizar definitivamente a Polícia Federal, culpar os policiais por esse quadro que está aí, dizer que a instituição é incapaz de cumprir com suas obrigações e estimular o apelo à presença das Forças Armadas. Aliás, não só com relação à segurança pública, porque agora o presidente da República está querendo usar as Forças Armadas para resolver problema de emprego, para definir política de emprego. Então, eu não acho bom todo mundo conversar sobre segurança pública, doutor Luiz Fernando. É bom porque as pessoas não têm autoridade, não têm dinheiro, não têm poder para resolver o assunto. A sociedade civil, ela também não tem. Quem tem é o governo. Quem tem que conversar sobre essas questões é o governo. E o governo, para ter autoridade, para ter liderança, a primeira obrigação dele é ter a sua polícia em condições de ser exemplo. Qual é a autoridade que o Ministério da Justiça tem hoje de ficar falando em Sistema Único de Segurança Pública, se a Polícia Federal dele, que tem a responsabilidade, ele, de cuidar, está nessa situação? Nenhuma. É uma ilusão, é uma agressão às coisas mais elementares que o senhor conhece, que eu conheço, que o doutor Paulo Lacerda, que todos nós aqui sabemos, como é que funciona a vida, principalmente a vida administrativa. Se não for encaminhado com foco, com prioridade é uma palavra singular, que os economistas ali transformaram em plural. Ninguém tem várias prioridades, tem uma. E, no caso do governo federal, prioridade na política de segurança é a Polícia Federal, não é as Forças Armadas. Se ele não der isso, não definir isso em termos de recursos, de meios, eu não vejo como esse problema possa vir a ser resolvido. Não adianta a sociedade civil se mobilizar, não adianta achar que a política está sendo construída com policiais, porque a própria a polícia do governo federal, eu garanto que não está construindo política de segurança pública, ela está fazendo greve. Ela está contestando a autoridade, o funcionamento normal das suas atividades. Então, eu queria simplesmente isso. De fato, eu não tenho uma pergunta a fazer aos senhores. Eu tenho eu estou aproveitando para manifestar uma profunda preocupação, porque ela agride os princípios democráticos, ela desvirtua a natureza das instituições, ela rasga a Constituição sem reformá-la, e o presidente que acha, eu também acho, que o problema não é de reforma da Constituição, mas estão querendo reformar a Constituição sem reformá-la, porque a Constituição proíbe a presença das Forças Armadas em áreas de atividade civil. E eu finalizo querendo fazer um apelo a 2 delegados, a 2 membros, 2 lideranças da Polícia Federal do nosso país, que eles, politicamente, defendam a Constituição, que eles não se deixem seduzir por essa campanha de desmoralização da Polícia Federal, que eles usem as oportunidades que têm de se opor, educada e
sem desrespeitar a hierarquia, mas se opor às tentativas de trazer uma subversão ao quadro constitucional e à vida democrática do país, tirando da Polícia Federal as atribuições civis que ela tem de cuidar da segurança pública e trazendo para cuidar de atribuições que são exclusivas da Polícia Federal uma instituição que não tem essa responsabilidade. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Moreira Franco. Senhora presidente, senhores deputados, senhores membros da mesa. Senhora presidente, essa audiência pública, para mim, ela está sendo motivo de uma grande satisfação, porque, pela primeira vez, se consegue dar consequências administrativas àqueles fatos que estão sendo colocados e debatidos em uma comissão da Câmara dos Deputados. Eu fico feliz, pessoalmente, porque a questão de ordem que eu coloquei no início, que foi exatamente a necessidade da definição do foco, do rumo, do objetivo, ela se cumpre quando o embaixador Sebastião do Rego Barros afirma que, diante do que ouviu aqui, tomará consequências administrativas. Eu acredito, embaixador, que essa não se trata de discussão sobre selvageria na competição, mas se as empresas estão ou não cumprindo a lei. E a agência pública que tem a legitimidade e o poder para fiscalizar e acompanhar e dar consequências a essa fiscalização e acompanhamento é a Agência Nacional do Petróleo. Então, eu acredito que, quanto a esse ponto, nós podemos considerar que vamos entrar num novo patamar, no sentido de não denunciar a verticalização, mas de fazer com que, no Brasil, a lei que proíbe a verticalização passe a ser efetivamente respeitada. Um segundo ponto que eu gostaria de colocar é quanto à questão do tal posto escola. Eu acho isso um escárnio. Eu não consigo entender a necessidade, com o aparato institucional que esse país tem, de se dar a empresas do tamanho das empresas, no seu ramo de atividade, a prerrogativa de abrir posto de gasolina em escola para treinar frentista ou administrador de posto de gasolina. Isso, talvez até essas empresas estejam sendo beneficiadas pela legislação fiscal, porque toda empresa que aplica dinheiro em formação de pessoal, ela tem isenção do imposto de renda correspondente. Então, eu não vejo necessidade disso. Como é da competência, pelo que eu entendo, da Agência Nacional de Petróleo, regulamentar, aplicar as regras para a existência desse posto, dessa frente de trabalho educativa, que seja posto no campo educativo e não no campo comercial, usando as instituições que nós temos e que funcionam há décadas com esse objetivo, fazendo convênios com elas ou com outras entidades, escolas, que efetivamente cumpram essa missão, e não abrindo uma porta para um exercício predatório, como se viu aqui, da própria atividade. E finalizando, não como pergunta, não como sugestão, extremamente importantes, que deve acabar com essa... não digo acabar, porque é uma questão ideológica, eu acho até que eles têm muitas dificuldades em acabar, mas pelo menos diminuir o medo, o preconceito, o encurralamento, a desmoralização, o desprestigiamento, a desqualificação do ponto de vista legal do trabalho das agências. As agências brasileiras hoje, elas estão sendo... se o governo estimula que a quem as agências devem fiscalizar, respeitem essa fiscalização. O próprio governo procura criar condições de desmoralizá-las. Então, me parece que hoje, não só pelas observações que o diretor-geral da ANP
fez aqui, como também, pelo que nós vimos, eu creio que os deputados do Partido dos Trabalhadores, eles devem, diante da realidade e da ideologia, eles devem ter saído aqui sensibilizados pela pressão da realidade. As agências são necessárias e as mudanças que se discutem nessa casa, elas devem ir na direção de prestigiar as agências, e não os eventuais mandatários indicados para cargos de ministro ou secretário-geral dos ministérios, porque eles passam, independente até dos resultados eleitorais. E as agências, como instituição, criam cultura, criam regras, e são necessárias para evitar que coisas como a que nós vimos aqui hoje aconteçam. Com a palavra, o deputado Zé. Tudo bem, presidente? Prazer estar contigo novamente. Depois da... Declaro iniciada a primeira reunião conjunta de audiência pública de 2006, com a participação das seguintes comissões: da Câmara dos Deputados, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Do Senado Federal, Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Do Congresso Nacional, Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. O tema a ser debatido será a avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços do segundo semestre de 2005, em atendimento ao estabelecido no parágrafo 5º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O convidado é o Dr. Henrique Meirelles, presidente do Banco Central do Brasil. Também anuncio a presença do diretor de Política Econômica do Banco Central, Dr. Afonso Santana Bevilacqua. E convido os senhores presidentes de comissão para tomarem assento à mesa. Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, deputado Carlos Mota. Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal, presidente senador Leomar Quintanilha. E passo, então, a palavra ao presidente do Banco Central, doutor Henrique Meirelles. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o deputado Gilmar Machado, presidente da Comissão Mista de Orçamento, e para que ele possa presidir a reunião. Ô, presidente, tudo bem? Mostra-se gradualmente a evolução do índice de dívida externa líquida sobre